Acontece algo que é muito habitual quando a gente está, por exemplo, construindo. Quando você vai construir sua casa, você vai andando por aí, vai conhecendo as casas de outras pessoas, aí você entra numa casa e vê um tipo de porta que você gostou. Aí você grava aquilo e fala para a arquiteta, ou já organiza na sua mente para a sua casa. Vai em outro lugar, encontra uma solução no banheiro que parece que é ideal para a sua casa. Você copia também. Continua e vê, sei lá, uma janela que é perfeito para o teu projeto. Então, no fundo, a gente vai, se a gente pensar bem, a gente vai, entre aspas, criando a partir de coisas já existentes. Logo, isso não é criação. Estritamente falando, o ser humano não cria, porque criação é tirar algo a partir do nada. Só Deus pode criar. Estritamente falando, só Deus pode criar. Porque na criação acontece o seguinte: nada existia, nada, absolutamente nada. E de repente, pela palavra de Deus, as coisas existem. Isto é criação. Tirar do nada. Por isso, nós não criamos. E eu dei o exemplo da casa, poderia ser da música. Também, no fundo, a gente vive copiando. Poderia ser da pintura. Qualquer arte. A gente não consegue criar. Estritamente falando, não. Só Deus é criador. E quando a gente reconhece que só Deus é criador, e tem isso muito presente, então, só essa aceitação de Deus como criador já é o primeiro ato de adoração que uma criatura pode fazer. No fundo, a adoração é isso. Adora quem confessa Deus como único Criador. Eis o motivo pelo qual nós não adoramos os santos, porque nós não dizemos que os santos são criadores. Adoração é aquele ato pelo qual nós dizemos que só Deus pode criar, porque é assim mesmo. Agora, nós quando fazemos, entre aspas, criações, inventamos coisas, a gente copia de coisas já existentes. E Deus? De onde Ele copia? De onde vêm as suas ideias? Porque nós temos várias casas, temos várias músicas e a gente pode copiar. E Deus? De onde vêm as ideias de Deus? Como é que Ele pegou aquela porta? Aquela janela? Como é que Deus pegou teve a ideia de criar um homem? Não existia homens antes de Deus criar o ser humano. Como foi que Deus teve a ideia de criar anjos? Porque não tinha anjos para Ele ter a ideia sobre os anjos. Porque com os seres humanos acontece assim. A gente vê as coisas, a gente vai identificando, de repente a gente concebe na nossa mente uma ideia. Mas Deus não tem nada a partir do qual Ele possa conceber uma ideia. Não existe. De onde vêm essas ideias? Pois vem da mesma mente de Deus. A mesma mente de Deus guarda essas ideias eternas. E por isso, tudo que Deus faz, todas as coisas criadas, são um reflexo das ideias que estão desde toda a eternidade na mente divina. Que bonito quando a gente lê em Gênesis capítulo 1, versículo 26. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Claro, se Deus decide criar um ser humano inteligente,
que busca a verdade, que ama, não poderia fazer de outra maneira a não ser olhando para Ele mesmo, que é sumamente inteligência e sumamente amor, e que decide partilhar, que decide fazer participantes as suas criaturas da sua inteligência e do seu amor. Olhando para Ele mesmo, Ele nos cria. Êxodo, no capítulo 25, diz assim: primeiro templo que foi construído na face da terra, primeiríssimo, para a glória do Deus Criador, foi aquele que Deus mandou Moisés construir e que está em Êxodo no capítulo 25. Digamos assim, a primeira igreja, mas exatamente um templo, né? Deus falou assim para Moisés: sobe na montanha. Lá na montanha eu vou abrir o teu campo de visão. Você vai ver como é o santuário do céu. E Moisés vê aquilo. E Deus fala assim: agora faz na terra um templo semelhante ao que você viu no céu. Vejam só que interessante. O homem é criado à imagem de Deus e isso está no coração de Deus. Deus quer que exista templo, estruturas, e Deus leva Moisés para uma montanha, abre o campo de visão de Moisés, mostra como é o santuário celeste e fala: Moisés, a arquitetura é essa. Essa é a arquitetura que tem que te inspirar. Agora faz isso na terra. Vejam, tudo é como que um reflexo da glória de Deus. O evangelho que nós escutamos hoje, Mateus capítulo 21, pessoal, as coisas que estão escritas aqui hoje são tão grandiosas, mas tão enormemente grandiosas, que São José resolve ficar calado. Não é isso que nós escutamos? Diante da concepção virginal da Virgem, de Jesus, nas entranhas puríssimas da Virgem Maria, São José fala assim: olha, eu não entendo nada disso, eu vou me retirar, eu vou ficar calado. Eu tenho certeza que Maria não deitou com nenhum homem, absoluta certeza. São José nunca duvidou da Santíssima Virgem Maria, jamais. Só que São José não entende. E quando ele não entende, ele então cala a boca, se retira, faz oração e Deus revela. E Deus revela. Essa é a atitude de um bom católico quando não entende uma coisa. Ele cala a boca, ele adora, ele reza, e Deus vai mostrando. A atitude de um bom católico diante de uma coisa que não entende não é protestar contra as verdades de Deus, não é protestar contra as verdades tradicionais que o Senhor revelou na sua Igreja Católica. Muito pelo contrário, o católico cala a boca, adora, faz oração e Deus vai abrindo a sua mente como que numa montanha para que ele tenha a visão do santuário celeste. Temos que aprender essa atitude de São José, que era muito católico. O mistério que São Mateus está falando hoje é um mistério semelhante ao da criação. Por quê? Na criação, nada existia. De repente, pela palavra de Deus, as coisas começam a existir. No seio de Maria, na barriga de Maria, nada existia de bebê, de embrião, nada disso. De repente, pela ação do Espírito Santo, existe um embrião, existe um feto, existe um bebê, sem concurso de nenhum homem. Isso é admirável. Mas é menos admirável que a criação em certo sentido. Por quê? Porque na criação nada existia, nada, absolutamente nada. E pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. No caso da concepção virginal, algo já existia. A própria Virgem Maria, a estrutura física de Nossa Senhora. Deus só precisava trabalhar pela metade.
Na criação, o trabalho é absoluto. Nada existia e de repente coisas existem. No caso de Mateus capítulo 1, já existe a Virgem Maria. Existe a estrutura de uma mulher. Vejam como não é absurdo o mistério da concepção virginal. É simplesmente maravilhoso. Mas São José não entende. E como São José não entende, ele cala a boca, ele adora, ele faz oração e Deus revela, abre a mente dele e ele vai compreendendo e ele aceita o mistério de Deus. Mateus, que era um excelente católico, hoje ele resolve falar desse mistério da Virgem Maria e ele sabe muito bem que o que ele escreve é algo no tempo, que reflete algo da eternidade, que reflete o mesmo silêncio de Deus, no qual o Filho é gerado e o Espírito Santo é expirado, mas não tenho nem tempo para entrar nesse grande mistério, que parece que Mateus contempla por um momento, como é que o Pai gera o Filho, como é que o Pai expira o Espírito Santo e como é que essa realidade eterna tem que se tornar presente no tempo. Claro, a explicação só pode ser a virgindade perpétua de Maria e a concepção virginal do próprio Cristo. A relação é essa. É algo da eternidade se manifestando no tempo. São Mateus, ele sabe que está acontecendo, que isso que ele está falando é uma coisa admirável. Aí, como normalmente acontece isso, quando a gente não consegue explicar bem as coisas, a gente pega alguém mais importante que a gente e faz uma citação. É o que Mateus faz hoje. Ele fala, como disse o profeta Isaías no capítulo 7, que foi a primeira leitura de hoje, e em concreto no versículo 14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Mateus traz para o seu relato uma profecia que foi escrita há 700 anos atrás, mas que prova o argumento dele. É a prova, quer dizer, é a Escritura provando pelas Escrituras. Mateus utiliza muito esse argumento. Na Escritura se prova pelas Escrituras. Ele traz o texto de Isaías 7,14, que é o texto que fala da virgindade da Virgem Maria. A Igreja Católica, como São Mateus, como São José, como reza, como adora, como cala a boca, entendeu que Maria Santíssima é a sempre Virgem Maria. A sempre Virgem Maria. Quando eu falo sempre Virgem Maria, ou virgindade perpétua, é que é virgindade antes do parto, durante o parto e depois do parto. A sempre Virgem Maria, porque o mistério da virgindade perpétua de Nossa Senhora expressa a eternidade da geração do Filho e da expiração do Espírito Santo. Mas isso daqui é tema de outra homilia. A geração do Filho é uma homilia e a expiração do Espírito Santo é outra homilia. Mas creiam que é assim. É um mistério tão grandioso que deveria ser expresso através da virgindade perpétua da Virgem Maria. A Igreja Católica entendeu tão bem isso, que além de estar na Escritura, já no ano 374, um grande padre da igreja chamado Santo Epifânio, de uma cidadezinha chamada Salamina, que fica na região ali da Grécia, tem um creio em Deus Pai. Vocês sabem que tem vários creio em Deus Pai, vários credos, né? Por exemplo, habitualmente a gente reza aquele, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas tem aquele outro, que é o Niceno-Constantinopolitano, e tem muitos outros. Pois bem, um desses é o chamado Credo de Santo Epifânio de Salamina, do ano 374. Nesse texto, Santo Epifânio já fala, Maria é a sempre virgem. A virgindade perpétua de Maria já está bem documentada historicamente no século 4. Como se não bastasse,
Santo Ildefonso de Toledo, que morreu ali no século VII, ele escreveu um livro, todo um livro, para argumentar e defender a virgindade perpétua da Virgem Maria. Santo Ildefonso. Vejam só, já está muito claro, documentado historicamente, que no cristianismo isso faz parte da fé cristã. Como vocês sabem, os protestantes virão só lá para o século XVI, 1000 anos depois. Mais de 1000 anos depois com relação a tudo isso. Vejam só que já estava tudo claro. Já estava tudo documentado historicamente. Pela Escritura, pela tradição, pela fé da Igreja, Maria é a sempre Virgem Maria. Isso é uma verdade de fé da qual se fala muito pouco, porque nós temos a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro, a gente fala mais, né? Temos a festa da Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro e se fala bastante. E temos a festa da Assunção no dia 15 de agosto, que é mudada para o próximo domingo. A gente fala bastante. Mas da Virgindade Perpétua, que é a 4ª verdade de fé de Nossa Senhora, pouco se fala, porque não existe a festa da Virgindade Perpétua. E por isso, no 4º domingo do Advento, esse evangelho maravilhoso nos ajuda a refletir, a pensar nessa verdade de fé, que não é uma espécie de acréscimo insignificante, acidental, colateral à nossa fé católica. Não, 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 não. É muito importante, é essencial para defender toda a verdade. E esse evangelho aparece hoje porque nós estamos assim há uma semana do Natal. E tudo está envolvido num mistério muito belo, o mistério da eternidade que se torna presente no tempo e se torna presente também na própria Virgem Maria. Porque o que nós estamos querendo dizer aqui hoje? Que quem vai nascer não é um bebezinho qualquer. É o Filho de Deus que se fez homem. Quem vai nascer não é um João ninguém. É Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. É Ele. E por isso, para Ele nascer, é preciso criar um ambiente. Quem vai nascer é o Rei dos Reis e Senhor daqueles que dominam. É aquele que criou tudo. É aquele que não tinha nada e de repente pela sua palavra existe tudo. Claro que o ambiente tem que ser muito misterioso, tem que ser de muita graça, tem que como que fabricar os mistérios da Virgem Maria, tem que criar um ambiente, porque quem vai nascer não é um simples bebezinho. Jesus Cristo não pode ser comparado a Buda, a Maomé, nem a nenhum fundador de religião. Ele é o próprio Deus que se fez homem para salvar essa humanidade. Aqui está a grandeza da nossa fé católica. E por isso é preciso todo um ambiente, toda uma preparação. É preciso que Deus pense como vai ser a Virgem Maria. Que Deus pense, bom, já está tudo pensado desde toda a eternidade, mas tudo bem. Que Deus trabalhe esse mistério para deixar claro para nós que no tempo está acontecendo algo que está na mente eterna dele e que foi assim que ele pensou a nossa salvação. A bem-aventurada Virgem Maria, no seu mistério de virgindade perpétua, é muito mais importante do que o que nós pensávamos até hoje. Enfim, poderíamos continuar aqui com textos da Escritura, os padres da igreja, os concílios da igreja, mas basta reavivar a nossa devoção, ver como o anjo reverentemente aparece para Nossa Senhora, explica o mistério, aparece para São José, explica o mistério. E se você também nesse Natal, se você e eu adorarmos, silenciarmos, se nós fizermos oração, também Deus vai abrir o nosso campo de visão, para que o nosso Natal seja muito melhor do que aqueles dos anos anteriores. Por isso, vamos viver intensamente esses últimos dias que faltam para o nascimento do Salvador. E dou só uma última dica que pode ajudar a viver esses últimos dias.
Porque está na lógica do evangelho que nós escutamos hoje. Lembram daquela oração? O anjo do Senhor anunciou a Maria? A gente chama de ângelos ou de o anjo do Senhor. Recordam como é? O anjo do Senhor anunciou a Maria? Exatamente, a gente reza uma Ave Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Daí a gente reza uma segunda Ave Maria. E o Verbo se fez carne? Então reza-se uma terceira Ave Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Então se reza uma oração que coincide com a oração que nós rezamos hoje na missa. Infundi, ó Deus, em nossos corações a vossa graça, etc, etc, por Cristo nosso Senhor. Então seria interessante, vocês viram que essa oração, ela medita o mistério, a realidade da encarnação do Filho de Deus que se fez homem para nos salvar, né? Antigamente a gente rezava essa oração às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Como agora a gente economiza todas as orações, como eu já falei alguma vez, agora a gente reza só ao meio-dia. Quem quiser rezar mais vezes pode, mas pelo menos ao meio-dia. Eu também faço assim. Eu recomendo vocês que pelo menos durante essa semana sejam mais carinhosos com Deus. Coloca no Google, o anjo do Senhor anunciou a Maria, e vai instalar essa oração. Tá fácil hoje, não sei, aprende. E nesses dias que antecedem o Natal, já não dá tempo de fazer uma novena, quem não fez. Novena não, porque não tem mais 9 dias, né? Mas quem sabe, pelo menos rezar todos os dias o anjo do Senhor, talvez em torno do meio-dia, se não for possível exatamente ao meio-dia. Reza com a mente, reza com o coração, não como palavras ao léu, não, com o coração. Quem sabe essa oração pode nos aproximar muito do mistério do Natal do Salvador, porque de fato já estamos cronologicamente muito perto de viver mais uma vez essas festas maravilhosas que são as festas natalinas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,